Partira, rebatizada Isabel Dias, seu nome cristão, é a Eva Paulista, a esposa de João Ramalho, ou a esposa oficializada de João Ramalho. João Ramalho é o grande conquistador de São Paulo, da região do Planalto Paulista. Né? Primeiro ele funda Santo André da Borda do Campo, que não é a atual Santo André, vamos deixar claro, é uma vila de duração efêmera, e depois ajuda os jesuítas e o governo geral do Brasil a fundar São Paulo de Piratininga. Daí a centralidade de João Ramalho, chegado ao litoral de São Paulo, provavelmente em 1512, segundo as cartas dos jesuítas, que é a maior fonte de informação historiográfica desse período da fundação de São Paulo de Piratininga, da conquista do Planalto Paulista. É o primeiro empreendimento sertanejo da colonização portuguesa do Brasil. No litoral brasileiro, os portugueses encontraram inicialmente os tupis. Os tupis tinham um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento em termos de estrutura social, econômica, de complexidade do social, bem mais interessante que os demais habitantes nativos do Brasil em 1500, da América, do que viria a ser a América Portuguesa. E eram indivíduos tão interessantes, era um povo tão interessante, que a descrição deles, a descrição dos tupis, atribuída a Américo Vespúcio, chamada aquela Carta Mundos Novos, que circulou pela hora, se tornou um best-seller europeu, inspirou Thomas More a escrever Utopia, deu o nome, a causa direta de um continente ter o nome de um homem, um único continente com o nome de uma pessoa. Ela é uma descrição dos tupis. Os tupis são os nobres da terra para os portugueses, são os primeiros que eles conhecem, e se diferenciam, isso todas as crônicas vão exaltar isso no século XVI, eles se diferenciam em termos civilizatórios dos demais nativos do Brasil. Se diferenciam para melhor. Há uma nobreza no fato de ser tupi. Os ameríndios que no século XVI já ganham títulos de nobreza da coroa portuguesa, ou alguma predominância, ou alguma precedência entre os franceses, são todos tupis, sem dúvida nenhuma. À exceção, talvez, de Tibiriçá, pai de Bartira, o pai da Isabel Dias. Tibiriçá ganha título de nobreza, ele está vivo quando dessa polêmica, ele vai falecer na década de 1560, uma morte lamentada pelo próprio José de Anchieta, que disse que era importante Tibiriçá para São Paulo de Piratininga, para a defesa de São Paulo de Piratininga, para a defesa da obra missionária. Então Tibiriçá ganha título de nobreza, que passa a se chamar Martim Afonso Tibiriçá. Isso está bem estabelecido pela história. A questão é que surgiu na época a ideia de que ele seria da tribo Guaianás. E aí, até o século XIX, ficou estabelecido que Guaianás são tupis, ou são parecidos tupis, é um subgrupo tupi. E se descobre que não, que Guaianás não é tupi. Guaianás é macro-G, é tapuia. O que é um tapuia? Tapuia, essa palavra tapuia, significa não tupi na língua tupi. E ela é depreciativa na língua tupi, não só por ser o outro, por ser o estrangeiro, mas por ser um outro inferiorizado em relação ao tupi. De uma tecnologia inferior, povos caçadores, coletores, de chamada língua travada. Os jesuítas vão dizer que eles tinham a língua travada, era uma língua incompreensível, a língua dos macro-Gs. E são um estorvo, eles vão constar até o século XIX, no próprio século XIX, quando essa discussão ressurge com toda a força, os caigangues estão opondo resistência à conquista do oeste do atual estado de São Paulo. O oeste do estado de São Paulo tem sua colonização retardada pela pouca disposição dos caigangues, um subgrupo macro-G, um grupo macro-G, em dar passagem à civilização
brasileira, a civilização da América portuguesa. E aí no passado a gente teve os botocudos, houve guerras dos botocudos, teve os janduís, que se aliaram aos holandeses, a gente já tratou disso aqui no História do Brasil Vira-Lata, que está aqui no o rei Janduí, o rei Tapuia, e os Choclengues em Santa Catarina, e que não, e depois vão adquirir o nome Bugre. Bugre é o mais. E aí daí Bugrada, né? Até hoje nós usamos Bugrada para nos referir aos interioranos que estão numa posição de inferioridade do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de produtividade, de inserção na economia nacional, de inclusão. A bugrada é uma bugrada excluída. Né? E assim foi durante toda a história. Tapuias são os outros, são os bugres, são os indesejados, são os que não comem na nossa mesa, são os que não comungam de nossos valores. Os tupis são rapidamente trazidos aos nossos valores. Eles negociam em condição de quase igualdade com o europeu. Araribóia, sabe, o Martim de Afonso de Souza Araribóia, um líder tupi, vai ganhar Niterói de presente do rei, através de Mendes Sá, por ter ajudado a fundar a cidade do Rio de Janeiro, a expulsar os franceses. E nós temos vários exemplos, depois nós vamos ter o grande herói nacional, um herói nacional que merece o título de herói nacional, não há nenhuma dúvida disso, que é o Felipe Camarão, é um índio potiguara, um líder potiguara. Potiguara é um grupo tupi. E assim por diante, nós temos vários exemplos de líderes tupis, e nós temos mesmo a formação de um povo, de uma cultura caiçara no litoral sul-fluminense e o litoral do estado de São Paulo, até Cananéia, vai ter a cultura caiçara, que é a fusão dos tupis com os portugueses. É uma fusão das culturas tupi e portuguesa. Então é fundamental para São Paulo, para uma questão da autoestima paulista, para uma equiparação da cultura da matriz paulista à matriz pernambucana e à matriz baiana, e aí nós estamos diante das três grandes matrizes culturais e de povoamento do Brasil. São as três grandes matrizes nacionais. A formação do Brasil passa por São Paulo, Bahia e Pernambuco, necessariamente. Então você vai ter três Evas aí. Maria do Espírito Santo Arcoverde, em Pernambuco, comprovadamente tupi. Catarina Paraguaçu, na Bahia, comprovadamente tupi. E Bartira, Isabel Dias, que vai surgir essa dúvida. Seria Bartira Tapuia? Não pode ser qualquer paulista do século XIX, da historiografia, do Instituto Histórico de São Paulo. No século XX também, a exaltação dos bandeirantes passava por dizer que eram os descendentes de tupis e não de tapuias, embora, claro, nas conquistas dos sertões, eles quase sempre se deparassem com povos tapuias, os chamados administrados serão tapuias em sua maior parte, porque os tupis eram aliados na maior parte do tempo. Podiam ter as inimizades, podiam ter esses confrontos como houve em Piratininga. Então, eu não cravo nada, eu não vou concluir a questão, não acho que se possa dizer, afirmar, com os dados existentes, com tudo que pesquisei, que Bartira fosse tupi. E logo, por ser Tibiriçá, um líder tupi. Me parece mais provável que fosse pela descrição. Por outro lado, pelo lugar onde eles estavam, pela localização de São Paulo de Piratininga, por todas as fontes que mencionam os Guarulhos, os Guaianazes, nós temos aí um indicativo forte da presença tapuia, da presença macro-G, onde hoje é o município de São Paulo, onde ocorreram essas batalhas em torno de São Paulo de Piratininga, das quais participou ativamente, teve um papel preponderante o Adão Paulista, João Ramalho, que está no hino do estado de São Paulo, com justiça, evidentemente com justiça. João Ramalho tem um papel fundador em São Paulo, como Tibiriçá também tem um papel fundador. Então há a possibilidade dele ser G, dele não ser tupi, ter se tupinizado ao longo desse período também, de poder ter aprendido a língua tupi para se comunicar com os portugueses, a chamada língua geral, que ela vai surgir nesse período, da experiência dos portugueses com os tupis.
Então, todas essas possibilidades existem para Tibirizá, para Jaguaranho, para que era o seu oposto, que teria sido irmão dele e tudo mais. Uns dizem irmão, outros primo. Enfim, todas essas possibilidades existem. Mas para a autoestima do paulista não tem problema nenhum. Se você é paulista, eu também não quero. Tenho grande apreço aos paulistas, tenho grande apreço à história do estado de São Paulo, da província de São Paulo, da antiga capitania de São Paulo, até da capitania que nasce dentro da capitania de São Vicente. Não tem problema. Pode-se assumir que você descende de Bartira e que Bartira, filha de Tibiriçá, era tupi. Se quiser assumir isso, talvez você não esteja errado. E se estiver errado, quem se importa? Que importância isso tem? Sem contar que está na hora de abandonar esse preconceito, esse racismo contra os ditos tapuias, contra os macro-Gs. Não há sentido nessa distinção nos dias de hoje.